Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal Reclame Já, o canal do consumidor. Eu sou Bárbara Felipe, estamos aqui com nosso colega Ricardo Leal e nosso convidado mais que especial, Gabriel Borges, né? Obrigada, Gabriel, por ter aceitado o nosso convite. E antes de nós adentrarmos aqui ao tema, segue aí o canal, deixa o seu like, compartilhe, que hoje o tema é super interessante, você não pode perder. Nós vamos falar sobre associação de proteção veicular, né? Um tema super interessante, eu estava até comentando aqui com nossos colegas antes da gente entrar aqui. Gente, quando me veio esse tema, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi o Gabriel Borges. Eu falei, gente, eu acho que não tem pessoa que saca mais, que sabe mais de associação de proteção veicular do que o Gabriel. E eu achei um tema interessante, porque assim, muita gente não sabe nem o que é, né, Ricardo? Sim. Gente comentando assim, as pessoas, nossa, tá, a gente vai andar com carro aí e tal, vamos contratar seguro. O que é associação? Né? Então, assim, vocês estão preparados? Que vai ser um bate-papo aqui super interessante, gente. O Gabriel tem certeza que vai enriquecer muito aqui, vai contribuir muito para esclarecer você, consumidor, para você saber o que é e ter maior poder de escolha ali na hora de proteger o seu veículo, né? A gente escolhe o quê? Vamos, associação, seguro, né? Então, bora lá, gente? Preparado, Ricardo? Totalmente. Gabriel, preparado? Demais. Então, vamos lá. Gabriel, já começando aqui, eu sou muito falante, mas eu juro que eu vou deixar você falar um pouquinho, Ricardo. Eu agradeço, amiga. Eu agradeço. Gabriel... Vai sobrar um tempinho. Vai. Vamos deixar o tempinho. Já espreme eles, Bárbara. Já espreme eles aquilo que os consumidores querem ouvir. Daquela forma popular. Gente, não percam. Ó, o trem aqui vai... Hoje vai ser render. Lucrativo para os consumidores. Isso, vai ser lucrativo. Gabriel, já começando aqui, eu já jogo a primeira pergunta, assim, o que é uma associação de proteção veicular? Bárbara, a Associação de Proteção Veicular é um grupo de pessoas que se decidiram reunir para divisão de despesas. Então, eles viram a necessidade, trazendo aqui um histórico, a proteção veicular surgiu em Minas, em Betim, com uma frota de cegonheiros, são aqueles caminhões que carregam carros, e em que as seguradoras não queriam fazer o seguro deles, porque é um risco muito grande por carregar carro novo no caminhão. E aí, por estar excluídos do seguro e não quererem ficar sem nenhum tipo de proteção, eles se juntaram, falaram, vamos juntar aqui nós 10 caminhoneiros, caso aconteça algo, vamos dividir entre nós. E aí, começou com os cegonheiros lá em Betim, há 17, 20 anos atrás, e essa ideia foi pulverizando para o alto, para o veículo. E aí começou a surgir grupos de pessoas com a proteção dos veículos. E hoje é uma realidade no Brasil. Hoje tem mais de 3.028 associações no Brasil inteiro e em todos os estados a gente tem associação de proteção veicular. Entendi. Gabriel, assim, em termos práticos, assim, para o consumidor, assim, ou para um futuro associado ali, qual que seria, assim, a diferença básica entre uma associação de proteção veicular e um contrato de seguro, assim? Qual que é? Fazendo até um complemento, doutora. Isso é para o consumidor, que eles não entende muito essa palavra técnica nossa. Seguro é a mesma coisa de que proteção veicular? Complementando, doutora. Não é, e esse é o ponto de grande debate, que é a diferença do seguro, e a gente vai falar o seguro empresarial, que é o que todo mundo conhece, da proteção veicular, que é a proteção patrimonial por associações civis. A diferença principal é que no seguro, o consumidor, ele paga um prêmio e esse prêmio é a transferência do risco para a seguradora. Então, a seguradora recebe de forma antecipada o prêmio e assume o risco dele. O interesse, por direito ao interesse legítimo, mas é o risco, é o dano que ele pode ter com o veículo. Na associação, é o inverso. Então, ele associa e se compromete a participar de um grupo de rateio. Então, a associação trabalha no passado. Então, acontece um evento, eles dividem entre todos os associados. Então, a principal diferença na prática é que no seguro você vai pagar um preço fixo e na associação vai ter uma variação de mensalidade. Por conta do rateio. Né? Entendi. O Gabriel, e assim, quais seriam as vantagens? Existem vantagens ou desvantagens de optar ou por uma associação ou por um seguro? Tem os prós e os contras, assim? Como que fica?
essa questão? Bárbara, tem os dois lados. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Eu posso dizer que o lado positivo da proteção veicular, que são grupos regionalizados. Então, nós temos as associações aqui de Goiás, uma associação daqui de Goiânia, em que o associado ele tem acesso direto à sede, acesso direto à diretoria, à gestão da associação, então consegue ali fazer um debate até mesmo de como vai ser indenizado, como vai ser negociado ali para ele ser ressarcido, para ele ser amparado. O que não acontece com a seguradora, que normalmente é o 0800, em que você fica refém de um serviço virtual e você não consegue chegar à gestão de uma seguradora. Então, posso dizer que o ponto negativo seria esse, tem que ter um atendimento mais pessoal na associação. E também questão de preço. Por ser associações sem fins lucrativos, a mensalidade ali é uma parte para manter a administração da associação e outra parte é rateio e benefícios. Então, normalmente, esse valor de mensalidade para a proteção do patrimônio dele pode ser menor que o seguro, pode. Às vezes, o seguro pode ser mais barato e aí vai depender muito do perfil do consumidor. Às vezes, é uma pessoa que já tem muitos anos de seguro, já tem um bônus no seguro, já é algo... Tudo isso contabiliza ali, Contabiliza, né? porque na associação de proteção não existe análise de perfil, porque a associação ela não compra o risco. Então, a gente não faz o perfil Igual tem no seguro lá, que você vai preencher lá as que você vai coisinhas perguntar, mora casa com portão automático, manual, carro casado fica na ou solteiro, garagem, fica na trabalha com rua. carro. A Isso. sua idade, é homem, mulher, mais novo, isso Quando- na associação não existe. Não existe porque não existe a transferência do risco. A associação não compra o risco. Então, no seguro, como a seguradora compra o risco, ela precisa formatar você. Quem é a Bárbara? Né? Pra Qual que é avaliar o o risco risco da ali. Bárbara? Qual que é o risco desse patrimônio da Bárbara na rua? Ele fica na rua à noite ou fica dentro de uma casa? A probabilidade aqui E dela... na associação, não tem perfil de condutor, não tem risco assumido. Então, Gabriel, eu vou lá e cadastro meu carro num grupo de rateio. Independente de quem estiver dirigindo, se aconteceu e for passível, aí cada associação tem seu regulamento, for passível de amparo de rateio, essa despesa vai para o rateio e a associação depois reparte com os associados. Gabriel, podemos dizer então que a associação oferece a mesma proteção que o seguro tradicional? A gente pode dizer... tecnicamente, são diferentes. Sim. E aí a gente entraria numa questão mais delicada, que seria a parte do direito, mais complicada, de contrato tipo, contrato atípico, requisito de seguro ou não. Agora, no senso comum, ali, num conceito muito aberto, é um meio de proteção patrimonial? O seguro também é um meio de proteção patrimonial? Também. Vai chegar, vamos dizer assim, com uma mesma finalidade que é a proteção patrimonial. Pode ser por meio da proteção veicular, pode ser por meio do seguro. E pelo que a gente observa, a questão de valores, por exemplo, é vantajoso então para o consumidor? É mais vantajoso que um seguro tradicional? No sentido de burocracia, de questão do pagamento no seguro fala prêmio, né? Agora, nesse caso da associação... É mensalidade. Mensalidade, né? É vantajoso porque o seguro, ele é restritivo. Então, no momento que o segurado, o consumidor vai contratar o seguro, ele é restritivo. Então, a seguradora verifica se tem um nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, verifica algumas análises de perfil e acaba que esse consumidor ele não consegue chegar ao seguro. Ou até mesmo a seguradora, a depender da região, ela sabe que é um risco muito grande, então ela coloca o valor do prêmio lá em cima, às vezes quase o valor do carro. E aí, para excluir mesmo o consumidor. No caso da associação, não, porque como não tem análise de perfil, eles aceitam associados com nome sujo. Eles aceitam carros que já foram sinistrados, carros de leilão, e que às vezes tem a restrição da seguradora. Vai muito do perfil ali, a seguradora, ela formata muito bem o risco que ela compra, porque a intenção da seguradora é lucro. Então, ela tem ali um sistema muito complexo atuarial que faz uma massa para falar assim, olha, eu posso pegar essa xícara por X reais. Agora, na associação não existe esse cálculo, porque a ideia é ter um volume maior de pessoas para dividir despesa.
Se não tiver muita gente, então acaba que sai vantajoso, porque às vezes esse consumidor, ele não consegue ter uma proteção patrimonial, ele não consegue ter o seguro. E aí acaba que a única forma dele proteger o veículo ali, né? São veículos de mais de 20 anos que pegam, nome sujo, condutor jovem, então isso não muda a mensalidade, porque o que importa é só o valor do carro e a cota que vai cadastrar aquele carro dentro do rateio. Antes a gente tinha a ideia assim, seguro é mais caro, associação mais em conta. Mas hoje percebe que isso não tem nada a ver, né? Não. Às vezes, dependendo, você for entrar na associação, como você estava falando, parece que é mais caro do que... Pode ficar até mais caro na associação. E não ser vantajoso, depende muito do perfil de quem está lá. Eu prefiro estar numa associação que eu sei que é daqui de Goiânia, daqui da região, do que estar no seguro e pagar um pouco mais barato. Então, se depende muito do perfil do consumidor. Mas pode acontecer, sim, de hoje ter seguro mais barato do que proteção veicular. O inverso também. Aí o importante é pesquisar, então. Vamos ver em qual perfil que a minha DEC vai me atender melhor. O importante é receber, né? O benefício do consumidor. Às vezes, assim, é porque é algo que ainda não é tão não é tão divulgado. Até porque a associação, ela por ter que ser um grupo restrito, ela não pode ter propaganda, publicidade, falar venha ser associado, publicidade custa X reais por dia. Então, ela tem as suas restrições, como na advocacia tem as restrições de propaganda e tudo mais, na associação também tem para que ela seja configurada como uma associação. E aí, às vezes, por conta disso, fica um pouco fechado, e não é todos que conhecem. É o que a gente estava falando. Às vezes as pessoas nem sabem que existe essa opção de associação de proteção veicular, né? Talvez pode ser por isso, né? Que não tenha tanta divulgação. Para tirar a dúvida aqui do consumidor, o que seria mito e o que seria realidade nessa proteção veicular? Porque... eu mesmo não conhecia do tema, vim conhecer, a gente conversou lá, fiquei impressionado. Eu também. Muito impressionado pela lisura que é, porque a forma que prega, né, doutora Bárbara, aí fora, pelo menos que eu ouço, é de malandragem, esquema. Até eu falei para o doutor que no início, há muitos anos atrás, parava no sinaleiro, oferecia um sinaleiro, até o pessoal veio, eu fechei o vidro, falei, o que esse cara vendeu aqui, consórcio, o que é? Então, assim, o que seria mito e o que seria a realidade dessas falácias aí que o pessoal comenta em rua? O maior mito é que foi pregado que a proteção seguro pirata. Então, algumas entidades representativas do setor do seguro plantaram essa ideia de que é um seguro pirata, que não pode. E esse é o maior mito, já que, primeiro, que não é um seguro, e segundo, que nada impede de um conjunto de pessoas reunir para dividir despesas. Até mesmo a própria Constituição permite a liberdade de associação. E garante essa autonomia privada das pessoas de se unirem, igual eu, você e a Bárbara, juntar e falar, olha, o que acontecer, vamos dividir. Então não há impedimento nenhum disso. Então o maior mito e que foi prejudicial ao crescimento das associações foi dizer que era um seguro pirata. E esse crescimento, igual você falou, doutor, assustou as seguradoras, né? Empresa grande? Incomoda, né, gente? Não deixa de incomodar, né? Incomoda, tanto é que foi até objeto de projeto para tentar travar essas associações e que não deu certo esses projetos. E, inclusive, até comentei com a Bárbara, aqui em Goiás foi pioneiro com a lei de proteção ao consumidor da proteção veicular. Então, houve uma lei estadual em que a ideia do Estado não era intervir na associação civil ou falar de direito civil, mas era para falar de proteção ao consumidor. E aí o Estado de Goiás ele foi pioneiro nessa lei, dando maior proteção ao consumidor. Acabou que o próprio mercado de seguro ajuizou uma ação, porque eles falavam que o associado era um consumidor e que não tinham garantias. E aí o Estado de Goiás fez uma lei garantindo ao consumidor mais informação, e aí, posteriormente, essa mesma entidade falou que o associado já não era consumidor, que ele era associado.
e aí entrou com ação para poder derrubar uma lei. Uma lei que era para proteger o consumidor do estado de Goiás. Tanto o consumidor contra as associações em si, né? Que aí garante aí transparência, né? Informação e tudo mais. Igual a gente estava falando aqui antes. Muitas pessoas, né, não conhecem, né? Não sabem. Às vezes falam aquilo que não sabem. Por isso que geram tantos mitos, inverdades aí, e não optam por esse serviço aí, tá? Que tá crescendo. Ô, Gabriel, assim, já que a gente entrou nesse assunto, assim, as associações, assim, em termos gerais, elas têm para tudo, né? Tem associação, assim, que é correta, tem os golpistas, né? Pra gente falar se é confiável ou não, porque até nessa área de associação também tem vários golpes, né? Tem muita malandragem, a gente às vezes que se taxa ali se taxa ali, né, como associação para captar pessoas e nem é uma associação ali que tem um estatuto que é regular, que segue a lei e acaba passando várias pessoas para trás e às vezes por essas outras acabam tendo uma falsa percepção de que a associação não é confiável, mas a associação não é isso, né? Como que assim, para ajudar o consumidor a identificar se tem algo que ele possa identificar, assim, não, isso aqui é uma associação confiável, não, isso aqui é latada. Como tem algum mecanismo para isso? Existe, não existe? Como que é? E a sua opinião, assim, com relação a esses golpes? A maioria das pessoas que começam a participar de associações, elas vêm de indicação de quem já é associado. Então, o ponto principal é vir da indicação, porque é alguém que já faz parte ou até mesmo que já utilizou ali do benefício que a associação venha a oferecer para o seu associado. Até mesmo porque não tem publicidade ali, né? Como é que... E aí, aqui em Goiás tem uma federação que acabou que essas associações que iniciaram um trabalho aqui em 2007, elas criaram a federação para dar essa proteção ao consumidor. Inclusive com o canal do Fala Associado, como se fosse uma ouvidoria, para poder fazer reclamações no caso de não cumprimento das obrigações da associação, as obrigações lá do regulamento, de amparo. Então, hoje, a pessoa que queira fazer parte, primeiro é saber se alguém já faz parte para poder perguntar. E como é que foi a sua experiência? Como foi a experiência? Bacana, você passou raiva, não passou? Saber se ela faz parte ou não dessas federações, que essas federações são entidades que fiscalizam essa conduta das suas filiadas. E buscas na internet, né? Reclame Aqui, outras buscas para poder fazer... A gente, tudo que a gente vai fazer, a gente joga a empresa lá. Falei, vamos ver o histórico aqui. Então, com a associação também, da mesma forma ali, fazer essa pesquisa para saber se é confiável ou não. Bárbara, eu tenho uma dúvida. Vamos ver se o doutor vai responder. Como é que o judiciário, hoje, está se comportando quando tem essas ações que tentam desqualificar essas associações, nesse caso da proteção? Como é que está hoje o judiciário? Como é que ele está enxergando hoje? Está tranquilo? Entende que está correto? Ou tem algum juiz ou outro que é o contrário? Depende muito da... Eu estou dizendo assim, não é para cobrar o prêmio. Mas da natureza dela. É natureza. Porque hoje, infelizmente, no Brasil, a malandragem é em toda a área. Então, para uma pessoa querer ter o benefício e depois discutir, até aproveitar de uma indenização, de dizer que foi enganado, que, né, doutora Bárbara, no consumidor a gente vê demais isso, né? Então, assim, isso é tranquilo, o judiciário, nesse ponto, entende que a associação ela está regulamentada certinho? Sim. Ou não tem nem discussão disso judicialmente? Existe judicialmente discussões sobre a natureza da associação, se é seguro ou não é. E há, inclusive, decisões daqui da Justiça Federal que já reconheceu e transitou em julgado. Mas depende muito do conjunto probatório, porque às vezes tem associação que não faz rateio, ela cobra um valor fixo. Ou às vezes ela não configura como grupo restrito e faz propaganda aberta e aberta a qualquer pessoa. Então essas associações, elas têm uma restrição, tem que ter uma indicação de uma pessoa que já faz parte. Então depende muito do conjunto probatório. Mas há decisões em ambos os sentidos, de reconhecer que não é de fato uma associação e de reconhecer de fato que é uma associação. No judiciário estadual, é unânime o reconhecimento da associação em si e da obrigação de indenizar, em alguns casos, seguindo o regulamento. Certo. Né, doutora Bárbara?
Porque quando fala essas associações vinculadas, a gente também confunde com cooperativa. Porque a primeira coisa, quando nós vimos o tema, eu imaginava uma cooperativa. É mesmo? Eu não estava me ligando para a associação, era cooperativa. Então não tem vínculo nenhum, né? A associação com a cooperativa. A associação não tem fins lucrativos, né? A principal diferença é legal. É do modelo em si, da própria formação da cooperativa e formação de uma associação civil. Agora, por ser cooperativa, ela não pode seguir um sistema, porque não tem como ela fazer o rateio. Então, normalmente, a cooperativa, às vezes, tem que formar alguns fundos, e aí, a partir do momento que você forma um fundo para uma despesa que você acredita que pode acontecer, você vai cair no conceito do prêmio. E aí ela pode estar irregular no conceito de rateio. De rateio, né? Mas na rua, o que o pessoal fala, eu faço parte dessas cooperativas de seguro. Isso. Então na rua é comum, não é nem falar proteção veicular. Por isso você falou assim, lá no trânsito, pôr com um cartãozinho aqui, ó, só que é corporativo. Eu gosto quando eu pego o Uber, eu já pergunto, tem algum tipo de proteção esse seu veículo? Tem um seguro ou proteção? Aí ele diz, tô na cooperativa de seguro. Cooperativa. Então, assim, aí nem explico, até explicar. Doutora Bárbara, você também tinha essa... Tinha. A gente né? Mas não são cooperativas, são associações. São associações. Você fala, gente, conhecimento é poder. Isso que a gente tá fazendo isso aqui, ó, informar o consumidor. Agora ele não vai errar mais. Nunca mais. Não vai errar mais. Vai sempre tem que explicar, ora, não é cooperativa, é associação. E tem que explicar isso toda vez. Doutor, a questão do processo de indenização, pagamento. Tem muitas dúvidas, inclusive dos consumidores. Uma dúvida comum é sobre a rapidez e a confiabilidade do processo de indenização em caso de sinistro. Muitos querem saber se o pagamento é garantido e em quanto tempo ocorre. Como é que funciona nesse caso? A garantia são os associados. É o primeiro ponto. Agora, depende muito de cada grupo, porque cada grupo ele pode definir um modelo de amparo, inclusive ou parcelado, ou em 90 dias. Tem associação que faz pagamento em 45 dias, porque ela precisa colocar no rateio e pagar no mês seguinte. Mas, por exemplo, tem associação que eu acompanho que paga em 45 dias. Então, aconteceu o evento, ela faz a liquidação do dano em 45 paga. Não tem um padrão. Não tem um padrão. Aí cabe ao consumidor sempre verificar o regulamento interno, onde consta os direitos e deveres dele, o que paga, o que não paga. Que ele vê se atende. Não, isso aqui me atende, meu perfil? Não. O certo é que essa associação faça o regulamento já seguindo o CDC, com informações claras, adequadas, de forma expressa, tamanho da letra, o que for limitador de direitos está em destaque. Então, essas associações, por exemplo, que estão nessa federação, todas já respeitam o Código de Defesa do Consumidor. Então, toda a informação que é limitadora de direito, ela está em destaque, negrito e sublinhado. Por exemplo, o uso de peça usada. A associação ela pode consertar o carro e colocar uma peça usada. Então, essa informação, o consumidor ele tem que ter acesso no momento da entrada, não depois, ou como uma surpresa. Tem associação, por exemplo, que se acontecer um incêndio, ela paga de qualquer forma. Tem outras que só vão pagar o incêndio se houver uma colisão com outro veículo. Então, é importante que o consumidor, no momento da entrada, ele tome conhecimento. O regulamento, para depois falar, eu fui enganado, eu não vi. Mas aí, no caso dessas associações, o que vale é o que está no regulamento, então. Porque se não tem... Depois a gente vai entrar na parte ali da... Depende. Como que fica isso aí? Porque a briga vai ali. Não, o regulamento diz isso, ou é uma cláusula, sei lá, né? Uma parte ali que é abusiva ou não é. Alguns são considerados... Algumas cláusulas são consideradas abusivas. E aí acaba que, infelizmente... Pode ser por vontade da diretoria ou por falta de conhecimento, mas acaba incluindo ali no regulamento cláusulas que não têm sustentação, que deixa o consumidor em total desvantagem e acaba que no judiciário essa cláusula ela não vai... Não vai ter validade depois. Não vai ser considerada, ela vai ser nula de pleno direito como se não tivesse ali. Não adianta nada ele assinar. Eu até brinco porque esses diretores de associação falam, eu não aceito. E às vezes a gente tem que explicar, porque às vezes o direito... ele tem o seu formato, e aí a pessoa que não conhece, às vezes, mas se eu colocar aí a pessoa assinar, não tem validade. Aí eu até brinco, olha, colocar aí no papel, você coloca o que você quiser. Você pode até colocar, por exemplo, que no caso de roubo,
você tem que provar que tentou matar o ladrão. Pode colocar no documento. Agora, você acha que essa cláusula vai ter validade? Não, Você chegar no associado, ó, roubou meu carro, você tentou matar o ladrão? Prova que você tentou matar. Não provou, não vou te pagar. Então, assim, são exemplos que, infelizmente, às vezes acontece de colocar cláusulas que não têm sustentação nenhuma, e aí o judiciário ele vem fazer ali uma análise e acaba que não tem validade, às vezes, uma cláusula do regulamento interno. Bárbara, vamos lá. Bora lá. Prova valendo de 1 a 10 para a Bárbara. Passa ou repassa? Meu Deus. Bárbara, quem fiscaliza essas associações? Você sabe? Seguro, sei que é SUSEP, né? Mas associação, eu repasso. Tem fiscalização, tem, né? Que tem, na verdade, assim, que tem, e se tiver, quem que fiscaliza? Eu tenho essa dúvida, eu particularmente não sei. Hoje, qualquer órgão público pode fiscalizar. O PROCON, o Ministério Público Estadual, Federal, para verificar as finalidades da associação. Mas existe também até a própria fiscalização da SUSEP sob a alegação se está fazendo ou não contrato de seguro. Porque se for contrato de seguro, só pode ser por segurador. Mas eu posso dizer que as associações são as mais fiscalizadas, que vêm dos concorrentes, dos seguros dos ali, corretores, né? das seguradoras. Vendo que tá crescendo ali, então, estão perdendo mercado aqui. Vamos fiscalizar aqui, ali para encontrar alguma coisa ali de... É bem fiscalizado. Para derrubar. Ô, Gabriel, pensando aqui nessa questão que a gente deu uma pincelada, essa questão da regulamentação, até então não existe. A gente sabe, né? Nosso convidado, ele é chiquérrimo, gente. Demais. Ele estava ali à frente, lá, não tem um projeto de lei, né, Gabriel, a respeito disso que vocês estão há anos ali acompanhando. Fala um pouquinho pra gente a respeito desse projeto de lei, o que é, quais são, assim, o que vai mudar, os prós e os contras, bem benefícios sem dúvida, né? Mas, assim, conta um pouquinho pra gente. Dizem que você é o papa desse projeto. E a gente vê que pedir uma oração pro Papa. Gente, tá vendo? Eu tava doutora Bárbara, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, como eu tenho juízo, você tem juízo, doutora Bárbara? Então, isso demais. Vamos obedecer. O projeto, Bárbara, ele é desde 2015. Ele iniciou com a tentativa de tentar até criminalizar, e no decorrer desse projeto de lei, passou a haver a necessidade de uma regulamentação desse setor. É um setor que tem hoje, igual eu disse, hoje existe um sistema que gerencia essas associações, é uma empresa, e que hoje ele abarca 95% do mercado, esse sistema. E aí, por meio desse sistema, a gente descobriu que existe 3.028 associações no Brasil, e que isso gira em torno de 15 bi por ano. É muito dinheiro, gente. Por isso que os seguros estão lá. Fora associações que não estão dentro desse sistema, que são associações que têm lá 350 mil associados, que têm seu próprio sistema. Então, assim, a gente vê uma extensão muito grande, e acabou que o legislativo viu a necessidade da regulamentação. E é um anseio do próprio segmento da regulamentação para evitar, às vezes, processos políticos, denúncias infundadas, de ter perseguição contra as associações, e aí com a regulamentação acaba dando proteção jurídica à diretoria, à gestão da associação e principalmente ao consumidor que está lá na ponta. Então, o que muda com o projeto que foi aprovado agora dia 28, foi um modelo... Recente, né? Quentinho, dia 28 agora, de agosto, um modelo em que eles não consideram a proteção veicular como seguro tradicional, mas ele passa a fazer parte do Sistema Nacional de Seguro, dentro do Sistema Nacional, como um novo ecossistema à proteção veicular. Lá ele trouxe outro nome, que colocou proteção patrimonial mutualista. E aí o que muda na prática? Que na prática vai ter uma empresa, como se fosse um consórcio, em que tem um grupo de consorciados e o administrador de consórcio. Então, vai ter o grupo de associados, associação e uma empresa administradora desse rateio. E o que muda para o consumidor de fato, que essa empresa, ela vai ser uma sociedade de ações, então tem uma fiscalização mais próxima, é um regime bem especial de empresarial, e também muda porque essa empresa ela vai ter que ter algumas provisões, liquidez, então acaba que
dá mais proteção ao associado. Traz No mais momento fala assim, vai transparência pagar ou não também. vai? De toda forma, a empresa responde pela liquidez do negócio. Então, não vai ter como o associado deixar de receber, porque a própria empresa responde pelo capital dela no pagamento do associado. Entendi. Mas vai deixar, assim, já que vai ter essa empresa, vai deixar de existir algumas associações? Então, digamos assim, se esse projeto já está, né, bem avançado, né? Essas pequenas associações, todo mundo vai ter que ou as grandes, todo mundo vai ter que se adequar a essa mudança que vai ter, senão vai deixar de existir. Todas têm que se adequar. Todas vão ter que se adequar. Então, assim, como é que fica o caso, assim, das pequenas, assim? Vai acabar? Vai extinguir? A exemplo do consórcio, na época eu era novo, mas eu lembro muito bem que meu pai participava de um monte de grupo de consórcio entre amigos e reunia, era aqueles grupos de consórcio. E isso daí foi igual a proteção veicular. O consórcio começou a sair dos grupos de amigos e começou a ter uma venda de grupos maiores e acabou que foi foco de regulamentação o consórcio. E hoje a gente vê poucos grupos de consórcio que não é de banco ou que não são de instituições financeiras fortes. A ideia da regulamentação da proteção veicular é de manter a natureza dessas associações e não fazer com que elas acabem. E no futuro isso passe a ser só um ramo mais de uma instituição financeira. Então, eu estou à frente de uma entidade, chama Força Associativa Nacional. Então, a gente está com a AFAM trabalhando dentro da SUSEP, trabalhando dentro do Legislativo, para que essa regra possa dar continuidade ao modelo que hoje é aceito pelo brasileiro, que é a proteção veicular por meio de associação. Então, a ideia é que não acabe, a regulamentação não acabe, mas vai fazer uma seleção natural. É óbvio que vai fazer uma seleção natural, porque o mercado regulado, ele tem a fiscalização em cima, então acaba que algumas associações que descumprem ou que não, ou que são um pouco amadoras, essas aí elas não vão conseguir continuar na sua atividade. Entendi. Eu quando fui escolhido para falar desse tema, participar com o doutor, com a Bárbara, eu até falei para a Bárbara. Eu quero aqui agradecer o canal Reclame Já, por ter me escolhido. Porque, Gabriel, é um tema que o consumidor, digamos que seria o arroz e feijão do consumidor. Todo mundo hoje, quem é que sai com carro sem ter proteção, algum tipo, seja seguro? E muitos, Gabriel, eu vi na rua, eu via e ouço essas dúvidas, todas essas dúvidas que você está passando para o consumidor, eu estou tão feliz disso, porque vai levar a informação verdadeira, correta. E igual eu falei, Bárbara, é o arroz para mim, né? É o arroz e feijão do consumidor. Imagina, o Uber, o carro 1000, um carro mais simples, eles não têm condição de fazer seguro, fica caro, burocrático, etc. É uma opção, uma né? opção. E o conhecimento dá a opção para o consumidor definir. Vou escolher isso, eu vou escolher aquilo, porque ele tem conhecimento de que existe, né? Muitos que não optaram por fazer é porque não tinham conhecimento. Igual eu falei, o mito aí fora era de que era rolo, era... E também fazendo a parte aqui, igual o Gabriel falou, por ter uma legislação, não é uma legislação específica, mas assim, não pode haver publicidade, né? Então, acaba assim... que fica bem fechado os grupos. Fica bem fechado. Então, talvez, por essa razão, seja um plus a mais para as pessoas não terem tanto conhecimento. É como se fosse panelinha. É uma panelinha, né? Vamos dizer assim. Hoje está pulverizando mais. Hoje já tem, por exemplo, a associação que faz proteção de veículo, motocicleta, caminhão, celular, bicicleta. Então, assim, já começou a pulverizar e ver que é algo que dá certo e está trazendo outros pontos de patrimônio para dentro de associação, para esse... Tanto que está crescendo esse ramo. Então, realmente havia necessidade de existir uma regulamentação, né? É legal, a associação é legal. A lei não é para legalizar. A lei é só para trazer um regime específico para definir as regras, deixar as regras do jogo claras para evitar de uma associação e outra querer fazer da forma que ele acha. Então, ele vai ter que seguir um trilho. E às vezes ajuda até a pacificar no sentido da questão das jurisprudências, né? Então, que você falar aqui no estado de Goiás, o entendimento é assim, assim, assado. Então, vai
né? Agora é a pergunta do milhão para a doutora Bárbara. Passa ou repassa, doutora? Ricardo. Responsabilidade em caso de falência. Doutora Bárbara. Eu repasso. Se uma associação de proteção veicular falir, quem é o responsável por garantir a cobertura Tem que ver o regulamento. dos associados? Não, já aprendi. Meu professor é tão porque- bom que eu já aprendi. Essa é uma pergunta Então, se for difícil. milhão. Essa é uma pergunta bem difícil. É difícil, doutor? É difícil. Porque no caso, primeiro que existe uma dúvida ainda se pode ou não pode existir falência em associação civil. O primeiro ponto é esse. Tem Né? Que porque não é um regime empresarial. Não é uma sociedade de capital, uma sociedade de pessoas. Então, o primeiro ponto seria esse. Mas se, de fato, a gente pensar numa insolvência, Sim. né, a falta de dinheiro para pagar os associados, isso aí ficaria a cargo da própria Assembleia, que seria o órgão soberano da associação, para definir se teria um rateio maior ou um rateio menor, ou como poderia parar aquele associado para ele não ficar no prejuízo. Entendi. Como um clube, um condomínio, vai lá, quebra a piscina e aí, tem Tem que dinheiro ou não tem? ratear, Vamos fazer né? o quê? Vai reformar a piscina? Não vai? Então isso aí cabe à própria Assembleia, ao próprio conjunto, à própria direção como que vai definir. fazer, Isso, definir, não tem uma vai definição Como legal que serve, disso. né? Gabriel, caso o carro, entre aspas, escorregue na chuva e acabe numa piscina, a associação cobre os danos ou me manda uma boia? Mandaram a pergunta aqui. Aí eu tô passando e você responde. Aham. Tem algumas associações que vai mandar a boia. Vai mandar a Mandar boia. boia. Mas aí é importante para quem cadastrar esse veículo na associação, verificar, por exemplo, se tem hipótese de amparo de alagamento, né? Acho que isso não é alagamento, isso é... Eu esqueci o nome, mas... Não, isso aqui, na verdade, é uma farra, né? Ele tá falando mas- que se escorregar, Mas tu cai no carro. assim, brincadeira. existe muito, porque assim, aí depende do que a associação limita. Por exemplo, tem associação e aí acabou que o associado ele ficou nervoso, mas depois ele entendeu. Ele foi descer o carro no Araguaia com uma lancha e o Olha as carro. ideias. E o Uma carro. caminhonete E agora. uma caminhonete. Eu vi na televisão. E aí a caminhonete caiu dentro do rio. E aí foi uma perda total, que acabou que inundou e a caminhonete Meu não Deus. vai ter que ser. Tá vendo? Você jogou seus Consertar. termos aqui na prática. E assim, aí existe a associação, por exemplo, que tem ali a possibilidade de amparo desse tipo de descida, de balsa ou não, ou de rio, e tem a associação que fala, olha, nesse caso eu não pago. Então é importante que o consumidor, lá o associado, ele faça a leitura, importante no momento ele fazer a leitura de tudo aquilo que não paga. No É regulamento. porque o que vai fazer o pagamento é roubo, furto e colisão. A regra é essa. E às vezes o que não paga, inundação, não paga incêndio, se for da seguinte forma, não paga se um parente bater no seu carro, minha mulher bateu no meu carro. Às vezes pode ser uma negativa. Então é importante que ele sempre faça a leitura do regulamento. O regulamento é a Essa- vida dele. Essa da mulher bater no carro é interessante. Porque, por exemplo, se a mulher pega o homem traindo e ela quebra o carro dele, paga ou não paga? Né, doutor? Nesse caso, a maioria que dá como... Pode caracterizar como vandalismo, não paga. Não paga, Não né? paga. Então, assim, já teve casos, por exemplo, que... Mas pode pagar um jurídico para ele fazer o divórcio dele, né? houve... No caso, pode acontecer. Teve casos que houve uma briga de torcida e aí encontraram o carro do associado e quebraram todo o carro do associado. E aí entra como vandalismo. Então, não tem como fazer pagamento. É igual o Gabriel falou, o regulamento é a vida da pessoa. Ela lê ali, pede advogado para interpretar, se não entender, para ver se Esses está casos de resguardado. vandalismo é difícil porque a gente também tem que pensar que no caso desse carro ir para rateio, os outros associados vão arcar com a despesa. E às vezes a pessoa pode ter um carro ali que quer vender, não consegue, ele mesmo quebra, ele mesmo bate. Entendeu? E aí estraga o carro inteiro. Às vezes tem associação que dá ali amparo de vidros. E aí o cara tem um carro antigo com aquele vidro, com um teto de vidro lá. E aí ele não consegue consertar, ele vai lá e quebra. Quebra, ato de E vandalismo. aí fala, olha, caiu uma pedra, soltou um foguete e estragou o carro. Então acaba que algumas cláusulas não é para não pagar, mas é para dar proteção aos demais integrantes do grupo. Porque quem vai pagar a conta na associação são os outros associados. Então a gente pensa assim, como consumidor, não só é ele ali que foi, digamos assim, correu o sinistro ou o evento, mas assim,
todos os associados também na condição de consumidores, eles vão fazer o rateio. Então, não vai resguardar o interesse somente dele, mas de todo mundo. Por exemplo, Ricardo, você tá ali na associação. Nosso colega Gabriel ali vai lá, né? Vamos lá. E quebrou o carro. Essa é a pergunta do milhão ou não? Saber, né? De vandalismo, ele foi lá e quebrou, porque afinal de contas, nós vamos pagar a conta no negócio ali. Então, realmente tem que ter esse resguardo no regulamento e tudo, porque vai resguardar o direito dele como consumidor, mas nós também, que estamos ali, que vamos ratear, vai sair do nosso bolso. Né? Então, não é um interesse, por exemplo, só dele, é de todo mundo. Né? Então, vai valer sempre os dois lados. Gabriel, se for, digamos assim, se for um contrato de boa-fé de todos, é a melhor coisa do mundo, né? Essa proteção gráfica. Fica um preço melhor. A questão é da boa-fé das pessoas, né? Igual você estava explicando essa questão da pessoa, do vandalismo. E normalmente essas que são mais abertas, às vezes você fala assim, tá entrando qualquer tipo de pessoa, vai ser confiável ou não? Vai ser bom ou não para a associação? Né? Que você falou no começo ali, às vezes é muito no que indica, que é bom para quem tá entrando e para quem às vezes vai estar ali no rateio, vai ser confiável o pessoal que já tá lá dentro e o que vai estar entrando também vai ser... É sempre bom saber, de fato, a informação do por que não fez o pagamento. Então, saber de fato o que aconteceu, porque às vezes a pessoa não presta porque não me pagou, mas às vezes era um evento que ele não tinha direito. Aí, por exemplo, se a associação não paga incêndio, aí o carro dele pegou fogo. E aí a associação fala, não vou pagar. Só que ele sai difundindo, olha, lá não presta porque não paga. Mas às vezes é algo que a associação não se comprometeu. Então o consumidor, a partir do momento que ele paga a mensalidade, ele paga por um serviço X. A associação não é obrigada, ela não pode oferecer menos e não vai oferecer mais. Ela vai oferecer aquilo que ela se comprometeu. E aí, às vezes, esse consumidor ele não aceita a regra, tá? Entendi. E aí, acaba que ele vai difundir, olha, a associação não presta e não pagou meu carro. Mas pode ser que era um evento que constava dentro do regulamento, uma cláusula expressa, falando, não vai ter direito a esse tipo de despesa. Tá vendo? Olha o regulamento batendo de novo. O regulamento é vida. Analisar regulamento o regulamento é a Bíblia. É a Bíblia. Olha o regulamento. Gabriel, eu fico curioso, Bárbara, por exemplo, para saber como é que essa questão da saúde financeira, né, das associações. Uma dúvida, por exemplo, reúne 10 pessoas contra uma associação. Como é que o dinheiro assim, eu acho que será que tem que ter uma quantidade mínima de associados para poder dar essa garantia? Como é que faz essa conta? Isso é meio doido isso aí, não é? No começo é complicado porque é a possibilidade de ter a despesa. Então, se tem 3 pessoas e tem uma despesa de 30 mil, é 10 mil para cada. Agora, se tem 30 mil associados, é R$1. Então, por isso que o pessoal, eles tentam dar um crescimento para a associação a pulverizar a despesa. Então, hoje, essas associações já tem um tempo já de atividade. Então, tem associação aqui em Goiás que tem mais de 70 mil associados. Nossa. Olha a dica aí, ó. Então, ela já... Deixa eu ver se eu peguei aqui, Seria, então, interessante, não, Deus me livre, discriminando os pequenos, mas seria interessante, quando for procurar uma associação que tenha mais inscritos? Mais inscritos. Isso garante uma garantia maior de pagamento? É uma garantia maior, porque se é uma associação que iniciou agora e for fazer uma divisão com poucos membros, em regra, esse rateio vai ser maior. Então, é importante que tenha uma associação com a quantidade de membros um pouco expressivo para que ele possa ter segurança. Mas, normalmente, quando fazem indicação, eles têm ali uma média de rateio, porque acontece todos os meses. Então, essa associação, por exemplo, lá, são 180 veículos por mês que batem, que eles consertam. Nossa. 180 veículos. É muito veículo. Então, tem a Associação de Minas, que eu acompanho o trabalho, que são 320 veículos por mês de colisão, fora roubo, furto. Então, assim, acaba que as pessoas não têm ali ainda o conhecimento da estrutura da associação. Então, tem a associação aqui que tem 120 atendimentos por dia de guincho. Nossa! Então, são mais de 1.200, 1.400 atendimentos por mês. Grande demais também. São mais responsabilidades. Que consegue atender o associado, isso mesmo. Então, quer dizer que, por exemplo, se eu for
assinar um contrato com a associação, no momento do contrato, eles vão me informar a capacidade de pagamento daquele... Eles informam normalmente, e tem ali a figura do consultor, que é quem Sim. vai poder auxiliar na filiação, eles informam até mesmo a variação de rateio. Olha, pode ser, uma média de 5, 10 reais, ou para baixo ou para menos. Então, eles têm até ali na própria ficha de filiação, até mesmo a variação, porque eles trabalham lá dentro do rateio para que fique num montante que o próprio associado consiga assumir. Então, às vezes, uma despesa, ao invés dele ratear toda em um mês, ele divide ela em 90 dias e aí consegue fracionar os valores para manter sempre uma mensalidade justa ali para o associado. Entendi. Mudando um pouco de assunto aqui, vamos aqui voltando, já tinha perguntado para o Gabriel, mas eu achei super interessante. Às vezes tem mais gente... A Bárbara é top, vamos embora. Não, porque assim, gente, Gabriel, nosso colega, ele é amante de carros antigos. E eu fiz uma pergunta para ele, mas eu vou fazer aqui de novo, que eu achei super interessante. Falei, Gabriel, no caso você que é amante de carros antigos, você tem seguro, associação? Como que é? Você anda com seus carros antigos aí pela fé, vamos dizer assim? O meu é pela fé, porque seguro não tem. Seguro não tem. Seguro não faz carro, por exemplo, de 40 anos. Não, você não vai achar seguradora que vai fazer isso daí, assumir esse risco. E algumas associações têm grupos específicos de carros antigos. Então aí vai depender. Não é a maioria, mas algumas têm ali alguns grupos. É difícil porque o carro antigo, normalmente a associação ela pega uma referência de valor pela fundação, pela FIP. Uhum. E ali a FIP tem um valor. Acho, né? Quanto que é o Fusca? 10 mil tá na FIP. Só que às vezes o Fusca vale 50, 40, 30. Então, essa questão do valor dificulta o cadastro do veículo. E aí a maioria pensa muito em fraude, porque às vezes é um carro que vale 10 e ele cadastra o carro por 30 e esse carro é furtado. E aí a associação tem que pagar 30 naquele que valia 10. Então, como não tem um valor que dá para de fato definir, como é a FIP? Agora o Gol. O Gol tem a FIP lá, o Gol 2015 vale X. Raramente vai ter uma dissonância de valor. Encontrar num consenso. Então, é difícil ter associação que encontrar um valor que faça sentimental que você tem, às vezes, naquele carro ali, não vai ter valor que passe. Mas tem algumas que tem lá que o associado ele pode se filiar para ter benefícios de desconto em imposto, consulta odontológica, desconto em estabelecimento, por exemplo, daqui de Goiânia, de Goiás, e a assistência 24 horas, que é o guincho. Então, ele não tem lá roubo, furto e colisão, mas se ele quiser cadastrar, por exemplo, o carro antigo dele e, eventualmente, esse carro deixar ele na mão, ele tem pelo menos o guincho. Pelo menos o guincho, né? Pra não sair empurrando o carro. Mas aí vai depender da associação, mas tem de tudo. Eles fazem rateio de tudo. Tudo que você pensa, fazem rateio. Você vê, é uma coisa muito E agora, básica, Gabriel, né? essa questão, a gente falando na questão de segurança, credibilidade... Bárbara, viu uma coisa na minha cabeça aqui agora. Vamos ver se o Gabriel consegue responder para nós. Ixi. Não, é tranquilo. Não é a pergunta de um milhão. Não. Para nós, pessoa física, para ver se a pessoa é boa pagadora ou não, tem o Serasa. Para o consumidor que está nos assistindo, para dar mais segurança do que já deu. Eu fiquei muito satisfeito com as explicações. E eu não tinha nem seguro, nem proteção. A partir de amanhã eu vou fazer uma proteção no meu carro. Até porque é um carro um pouco mais caro. E eu vou pela fé mesmo de Deus. E Deus já me falou assim, sua fé tá fraca. Ele falou que sua fé tá fraca. Então eu tô começando até, eu acho que ia andar de cavalo aqui para não ter problema. Mas uma pergunta, Gabriel, para o consumidor. Tem algum local que ele possa consultar para saber se aquela associação é de boa fé ou de má fé, ou é uma associação, tipo uma lista negra das associações de malandragem? Existe isso ou não? Não, a lista não. No Reclame Aqui ele consegue ver a quantidade de reclamações contra a associação e, de forma positiva, ele consegue pesquisar pela federação daqui de Goiás. Ele consegue pesquisar se é filiado ou não, ou se tem algum tipo de reclamação, se essa associação de fato já tem um registro, se está correta no cartório. A própria federação dá todas essas informações para ele. Agora, de forma negativa, hoje é o Reclame Aqui, para ele poder fazer a consulta. Olha o nicho, doutora Bárbara. Montar um cadastro das associações que não
paga, já pensou? Não, Cobrar por consulta para cada associado que for. Por isso que é importante, igual assim o Gabriel falou aqui, né? Ó, olha o regulamento, tá com dúvida? Olha, se não sabe interpretar as cláusulas ali, né, Ricardo? Isso. Peça seu advogado para fazer uma análise, ó, que vai te atender nisso, mas aquilo, porque tem vários tipos de associações com vários tipos de cobertura ou não, e você vai avaliar ali, né? O que te atende, o que não te atende, o que é melhor ou não. Igual o Gabriel tá falando, às vezes carro mais caro, hoje em dia tá compensando, o seguro tá mais barato que a associação. Então, assim, varia muito. Então, você pesquisar, né, Ricardo? Exato. Pesquisar, analisar o regulamento. E se tiver com dúvida, olha esses canais Reclame Aqui, né? O que já falando no canal Reclame Já. Reclame Já. Aqui. Pode criar no Reclame Já uma... Por isso que eu vi o nicho, pode abrir comunicação, um canal de comunicação que ajudaria o consumidor, né, Gabriel? Uma excelente ideia. Gente, mas ó, tá ótima nessa nossa conversa super produtiva. Gente, eu tenho certeza que todo mundo aqui saiu com a cabeça aqui diferente, né? Ricardo, eu digo por mim pelo Ricardo, né? Quem dirá os consumidores. Eu juro que eu não tinha esse conhecimento, até para repassar para clientes, né, Bárbara, que nos procuram. Tem essa opção. Porque eu não sabia, não é nosso nicho. Apesar de lidarmos com o direito do consumidor, mas assim, você fica limitado nisso. Olha, eu não sei, receoso. Por não ter conhecimento. É bom conhecer, até convido vocês a conhecer uma dessas associações, ir lá na sede para ver a estrutura. Eu já fiquei então, assim, tem uma associação que eu acompanho o trabalho na parte jurídica, então é uma associação, um prédio de 7 andares e cada andar é um departamento de atendimento associado. Chica, eu já passo o contato depois. Então, é importante para o associado conhecer a sede, ir lá buscar saber, além da parte positiva que a gente está falando, de procurar saber a estrutura, de alguém que já fez parte da associação ou que faça parte, também de conhecer a sede também, que é um ponto muito legal. Gente, foi ótimo. O Ricardo aqui já vê, vai né, Bárbara? finalizar quando o aqui. assunto é bom, o tempo passa muito rápido. Ixi, aqui já dava mais quantas horas aqui de papo, ia render. Eu queria aqui, Gabriel, em nome do canal Reclame Já, agradecer a sua presença. A sua explicação foi de um tamanho para o consumidor, porque com certeza aquele consumidor que não tem o conhecimento, não tem às vezes nem condição, porque, doutora Bárbara, para contratar, chegar no advogado, para pedir uma opinião, para pedir um parecer, é custo, é complicado. O advogado não vai atender por telefone para explicar isso. Então, cria uma barreira para o consumidor. Essas explicações que o senhor trouxe aqui para os consumidores, assim, é de um tamanho, uma riqueza, né? Que eu tô muito feliz, viu? Eu também. Eu tô muito feliz e satisfeito, porque de coração. Gabriel ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Eu falei, Gabriel, não, vamos, que dia que é? Eu aceitou. Então, você, consumidor, eu quero agradecer em especial, mais uma vez, o canal Reclame Já por ter me convidado do lado dessa princesa aqui, doutora Bárbara, do lado do nosso Papa. Gabriel Papa. No Instagram, precisar de orientação nessa área de proteção veicular, associação é o Gabriel, viu, gente? Então, consumidor, você tirou todas as suas dúvidas, curte essa programação, dê seu like, indique para um amigo, compartilhe e vamos divulgar, né, doutora Bárbara? Porque a informação para o consumidor, como se diz a nossa colega Mariana, é a principal arma que o consumidor tem, informação. Quem tem informação sai na frente, viu, doutor? E, em especial, queria fazer também, doutora Bárbara, um agradecimento para o nosso patrocinador, o Escritório de Advocacia Cláudio Isidoro Coelho e Tapajós Advogados. Muito obrigado pela colaboração, pelo patrocínio do Salgado, de toda essa estrutura que você pôde nos fornecer. Então, doutora Bárbara, muito obrigado por estar do seu lado. Gente, Gabriel, muito obrigado pela explicação. E vamos para as próximas que chegarão, né, doutora Bárbara? Próximos conhecimentos, e o senhor sempre vai estar convidado para trazer esse conhecimento para nós. Eu muito que agradeço a participação e o convite, Bárbara. E não esqueça, consumidor, se inscreva no canal para você obter aquelas lembranças. Reclame já. Inscreva-se que você só vai ganhar. Só conhecimento e presença de pessoas de alto nível. Obrigado a todos. Obrigado.